Então, a gente está conversando hoje de uma temática que é muito do cotidiano, mas que não é nova, hein? Que são as chamadas mentiras que saem aí aos montes, hoje muito mais pelos computadores, pelas mídias, ou nas siglas em inglês denominado de fake news. Então, veja, nós vamos falar das precauções contra as fake news. Nesse sentido, a gente quer destacar que o mundo, a realidade, as coisas, elas são vistas de diferenciadas formas. É essa tensão, essas preocupações sempre que a gente tem tido sobre qual é mesmo a verdade, qual é mesmo a mentira. Ora, num fenômeno qualquer, uma coisa mesma, você pode arrancar as verdades que desejar, por outro lado, outros vão arrancar as mentiras. Então, por isso a importância de dados para a gente ir limpando aquilo que é daquilo que não é tanto. Os dados ajudam. Então, veja, a própria realidade, ela me oferece a ter uma diferenciada percepção dela mesma. Isso é, eu posso ver aquilo de positividade que eu achar interessante, quem sabe seria o verdadeiro, ou então ver as negatividades, quem sabe poderia ser chamado das mentiras. Pois é, e aí a gente começa a ver que é da condição humana mesmo, de ver as coisas de diferenciadas percepções. Depende muito do seu tempo de vida, da educação que recebeu, enfim, da sua própria história. Mas, enfim, fake news. E como a gente, então, tratar isso? Eu quero só, nessa conversa, a gente lembrar algumas dessas, não é? Fakes. Você vê uns exemplos claríssimos. Foram máquinas de produzirem fakes que dizem, não é, da eleição do Trump, um governo americano, o país mais importante do mundo, tem um sujeito que foi eleito com essa dimensão, isso é, com as fake news. Mas não tem só ele. Nós temos aqui também no nosso Brasil o atual presidente Bolsonaro, que todo mundo é conhecedor da máquina que foi montada de fake news para a promoção do próprio Bolsonaro, mas não só promoção do Bolsonaro, mas sobretudo de depreciação, não é, da representatividade dos demais candidatos. Então, essas máquinas chegaram então a eleger também o nosso presidente atual que estamos vivenciando. Mas não só nos Estados Unidos, aqui o Boris Johnson, não é, o mandatário inglês, primeiro-ministro inglês, também teve a atuação dessas forças mediáticas, não é, conduzindo e facilitando, promovendo a sua eleição lá na Inglaterra, e também é um desses eleitos através dessa maquinação inteira de realidade das notícias, enfim, não é, as fake news. Mas aqui ainda tem, quem não lembra aquele problema da moça lá na cidade de Santos, não é, que era uma moça loira que fez isso e aquilo outro, e que uma população inteira, não é, ficou assim muito chocada. E uma jovem que tinha então feito uma pintura no seu cabelo, numa daquelas tardes, saindo de um mercado, foi confundida com essa tal loira que promoveu aquele destempero inaceitável, de tal maneira que ela também foi assassinada, não é? Todos estamos sabendo disso. Então veja a maldade da mentira, a maldade das fake news, e nós hoje estamos recebendo todo dia, dentro dos nossos computadores, das nossas máquinas, não é? Dos nossos celulares, um pacote de mentiras, de fake news diariamente. Então, a gente pode pensar, não é? Como então evitar as fake news? Ou como a gente procurar evitá-las, já que é dificílimo escapar das mesmas. Elas chegam para vocês. Então a gente queria destacar um elemento assim fundante para isso,
que é a curiosidade. Então, seja curioso com a informação que lhe chega. Isso é de extrema importância. Eu sendo curioso, eu tendo essa qualidade, vamos chamar assim, ou esse cuidado, esse zelo, então eu vou ver se aquela notícia se bate com outros sites que você já conhece, com outros sítios midiáticos que você conhece, não é? Em geral, essas mentiras vêm por sítios, por sites desconhecidos. Você então procura fazer essa checagem, é um bom caminho para a gente começar a evitar isso. Até porque, mais das vezes, a gente pega algo dessa natureza e já começa a espalhar também. Agora está se constituindo essa forma de fazê-lo como também um crime. Não só o organizador da mentira, mas também aqueles que propalam, aqueles que divulgam as mentiras. Então isso é extremamente importante, sendo curioso e a gente comparar os distintos sites que temos. E a gente lembrando agora que existe no Congresso, não é algo, numa lei que está punindo, portanto, essas fake news. Estranhamente, o nosso presidente, o Jair Bolsonaro, está contra essa lei saída do Congresso. Então veja, minha gente, os cuidados que nós precisamos ter não é diante desse quadro. Então, em relação às fake news, aos cuidados que a gente pode ter, vocês já sabem. Tenha curiosidade. Se tiver com dúvida, analisa com outros sites, confere, vê se aquelas notícias estão sendo divulgadas ainda. Estou com dúvida? Conversa com algum amigo teu que é mais afeito às mídias sociais. Assim, a gente está entendendo que estamos colaborando com a verdade, ajudando a combater as mentiras e certamente a gente ajudando para um mundo ser bem melhor. Obrigado.